Esse episódio tem o patrocínio da Moon Basic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Está aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Um dos maiores desafios hoje de sucessão, a gente tem essa perspectiva para empresas já estruturadas, pensa ali quem assumiria no caso da falta, é muito uma ideia de finitude, né? Nunca vai acabar. Eu nunca vou sair, eu vou ser eternamente aqui e daqui a alguns anos a gente pensa nisso. E é sempre postergado. E uma das responsabilidades do conselho é até provocar isso, né? Fazer esse desconforto na mesa para entender quem são os nomes, quem que poderia começar a participar ali desse grande desafio. Isso. E nas startups, só para fechar, eu acho que também tem um problema muitas vezes, porque se numa empresa grande você já tem dificuldade de identificar sucessores, de conduzir esse processo, quando o fundador é muito forte, o cara que trouxe a ideia, que construiu, que não sei o quê, é ainda mais difícil. Então tem que trabalhar muito. A startup e algumas empresas de mídia, da nova economia, eles vinculam muito a imagem do executivo à empresa. Total. E aí você tem aquela conexão que você não consegue ver o CEO fora daquela empresa ou a empresa sem aquele CEO. E o valor da empresa acaba sendo impactado em detrimento dessa simbiose ali. Então, esse controle precisa saber quem são os porta-vozes, quem mais pode responder. Pode acontecer mesmo de você perder aquele CEO, ele morrer, ou coisa parecida, e a startup ir embora. Claro que pode. Recentemente a gente conheceu uma startup, né? Que o fundador, no Brasil aqui, a startup estava indo bem e ele sofreu um acidente de carro. E aí, o que faz? Não sabe. Teve que chamar os pais do fundador, no momento, uma semana depois, para poder entender o que ia fazer. O OpenAI, vamos falar então também desse caso estrondoso, né? Que foi o seguinte, o conselho resolveu por outras questões lá, tirar o cara, e que aconteceu uma crise tremenda. Os empregados quiseram ir embora junto com ele. E até a escolha, né? Vai ser CTO que vai assumir. Qual a correlação? Quais as skills técnicas? Faz sentido? Tem aceitação do time, da sociedade? Tiveram que voltar atrás e o conselho teve que mudar. Ou seja, foi o rabo abanando o cachorro, né? Exatamente. Ali foi um caso emblemático. Emblemático, muito interessante. Que é muito interessante. Porque o conselho, principalmente numa empresa de fundador forte, ele tem que respeitar muito aquele. Não adianta ele ali, enfim, não vou entrar no mérito do caso, mas tem que entender muito bem o que está acontecendo na companhia. Às vezes, se o conselho está muito distante, ele acha que manda o cara embora e a vida segue. E a vida não segue, né? Não, então, a cultura é muito sólida, né? Ali se mostrou uma cultura sólida com o time comprado com o CEO. A gente não tem os bastidores, o que aconteceu anterior, não tem um contexto completo. A gente tem uma foto de um momento que foi o conselho pedindo para tirar o CEO. O que a gente tem, foi o caso que a gente estuda aqui, é que aquela governança era uma jabuticaba. Isso aí sim, a gente tem o seguinte, olha, tem uma governança estranha aqui, onde você tem uma organização sem fins lucrativos que controla uma organização com fins lucrativos. Então ali já estava estranho. Tem um negócio... Então ali começou estranho, pode terminar estranho também. Claro. Ali estava na cara que não ia... Aquela governança, as bases tem que ser sólidas da governança. Você pode mudar uma política ou outra, mas você tem que ter essas bases sólidas. E, de novo, para essas startups, uma coisa que eu aprendi, que eu falei, alguns executivos da Telefone não eram bons advisors, nem porque você tem que mudar completamente a cabeça, o mindset, você tem que se despir de toda aquela burocracia, o processo, tem que ser uma governança muito mais ágil, muito mais próxima, você tem que transformar o que você está ouvindo em processos que façam sentido para a companhia no médio e no longo prazo, que façam com que ela seja sustentável. E não o contrário, não chegar impondo processos, etc. Então, tinha gente que chegava lá, tentava criar coisa, não funcionava, porque os garotos... Horário de trabalho. Lá, o Aira, a partir de 8 horas da noite,
bombava, porque eles gostavam de trabalhar até meia-noite, né? Claro. Você não chegue lá às 9 da manhã, porque você não vai encontrar ninguém, porque eles saíram... É outra cultura, é outra cultura. rotação Olha, de vida. então, Né? o É pessoal por isso gosta- que muitas startups incubadas em grandes empresas, a empresa matava. A empresa matava, É. mas matava mesmo. E a gente falava, e olha que a gente criou um ambiente separado para ver se protegia a empresa. Quanto que você vai ter de sinergia com a empresa grande? Por exemplo, a empresa, na época, Vivo, Telecom, era perfeita para alguns daqueles startups, para testar produtos numa base de... Assim, então, é uma super vantagem. Como é que você transforma essa vantagem teórica numa vantagem real? Porque se começar a criar processos e dificultar e querer impor para a startup, não vai funcionar. E aconteceram muitos casos que não funcionaram. Esse é um aprendizado fantástico, né? Entenda o contexto, entenda a realidade da startup e os conselhos, eles têm que ter essa escutativa para poder compreender. E você, como um conselheiro, adapte-se a esse novo Exatamente. A capacidade de adaptação é uma das maiores competências. Então, as competências que a gente fala dos conselheiros, eles têm que ter. Obviamente, a gente diz que DEFO é a base de governança. Ele tem que conhecer base de governança, finanças, poder avaliar um balanço. Isso é básico, mas além disso, você tem cada vez mais, eu brinco, coloca novas camadas para o conselheiro, além de tudo isso. Então, ele tem que ter a visão de futuro, tem que ter de mudanças climáticas, de sustentabilidade. Ela falou de JBS. Você tem que entender, você tem que ter uma capacidade de se adaptar à mudança. Você tem que estar antenado com tudo que está acontecendo, não no seu negócio só, no entorno do seu negócio. Visão sistêmica, né? Porque as ameaças não vêm do seu concorrente, óbvio, né? Ele vem, às vezes, de outros concorrentes. Você tem que conhecer de riscos. Riscos cibernéticos é uma coisa. Eu estava lendo hoje uma apresentação de um conselho. Eu não adianta. Toda vez que eu leio essa apresentação, eu falo assim, eu não conheço esse assunto. Eu tento... Uma loucura. É uma loucura, porque aí vem coisas novas, vem novas ferramentas, né? Cada hora tem uma ferramenta. Você tem que tomar a decisão de quanto você vai investir. Enfim, então o conselheiro tem que ter tudo isso e tem que ter o tal do soft skills, né? Ele não é dono da verdade, ele não vai conhecer mais do que as pessoas que estão à frente do negócio, ele não vai, ele não pode impor, ele não é chefe, nem o presidente do conselho é chefe dos conselheiros. Exatamente. Alguns acham que são, mas não são. Eles acham que são, não são. Eles podem ser, e normalmente são, do CEO, né? Mas os conselheiros eles têm que convencer os outros conselheiros. Inclusive o presidente do conselho. Exatamente. Então, são muitas habilidades, e eu confesso que muitas vezes, quer dizer, cada semana, fico me questionando qual vai ser minha contribuição nessa próxima reunião de conselho. Eu também tenho esse pensamento, sabia? Qual vai ser o que eu posso, porque é tanto assunto, e tanta gente, às vezes são 9 conselheiros, onde é que eu posso contribuir mais? E se tenho que contribuir nesse momento? E se tenho que contribuir? Esse é um desafio, porque quando a gente se encontra numa mesa de conselheiros, a gente tem aquela autorresponsabilidade que eu preciso, se eu estou aqui, eu tenho que falar, eu tenho que contribuir. E, na maioria das vezes, será que é relevante a minha contribuição? Boa! E assim, quais os conselheiros que fazem essa reflexão? Aí fica todo mundo querendo contribuir e todo mundo fala, um monte fala coisas por falar. Exato. E tem Não aqueles agrega. que vão pedir coisas completamente irrelevantes e que só vão dar trabalho para o gestor. E acaba também. atrapalhando a empresa mais do que Eu ajudando. gostaria de ver esse número. Eu fico doida. Isso já é sei um quem é tipo- que vai falar isso. Mas também é um fico tipo louca. de discussão que o próprio conselho precisaria fazer. Gente, vamos fazer perguntas que de fato vai mudar. Mas aí você tem que ter a ajuda do outro conselheiro. Tem. O outro conselheiro tem que dizer assim, eu não quero saber desse número. É. Esse número não me interessa. Exato. Aí um outro também vai falar e tal. O que não pode é os outros conselheiros verem que isso daí tá prejudicando a gestão, tá trazendo um trabalho e tá comendo o tempo da reunião, vão não falar nada. É impressionante. E Tem que aí, falar. falando agora com o chapéu de executivo, né? Que foi... Não há nada pior do que se você trabalhar um mês inteiro pelo conselho. É. E aí Deus você me não livre. não tá gerando valor para o negócio e você tá entregando resultado para o conselho. E para o conselho olhar e falar, é isso, ou não, muda isso novamente. E o negócio tá ficando de lado. Então você esquece de perde. gerar valor para a sociedade, para o negócio, a empresa crescer, para poder estar sempre alimentando relatórios e apresentações. Isso é pro uma conselho. ineficiência
total. Mas eu acho que você tem razão, nem ser... Mas é engraçado, isso é a natureza humana, né? Daquela sensação, se eu estou aqui, eu tenho que contribuir. Eu confesso que às vezes eu fico pensando o que eu vou contribuir, o que eu não vou. E eu tento contribuir muito fora das reuniões, né? Esse é um ponto... Nas conversas, tentar discutir com alguns conselheiros que eu percebo que pensam diferente, para a gente tentar chegar num acordo. Mas olha que ponto interessante, para a gente ir para os nossos finalmente, a gente pode participar de um conselho enquanto ouvinte e as ponderações serem direcionadas, olha, não era relevante para aquele momento, mas eu vou trazer aqui para você que eu acho que vai ser importante para a operação do business. Claro. Né? São reflexões do nosso papel enquanto... lateral, assim, depois do não, tem algo que seja relevante para o momento, porque às vezes a ânsia de contribuir, mesmo não sendo relevante, eu tomo 15, 20, 30 minutos da reunião com um tema que não vai agregar. Deixa eu anotar esse tema e depois eu posso sugerir ali para o CEO ou para o próprio conselho, a gente dá uma ênfase disso na próxima reunião. É verdade. Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.